Bom dia, internautas da UTV. Estamos aqui com mais um Urban View, sempre às quartas-feiras, 11 e pouco da manhã. Hoje nós estamos um pouquinho mais atrasados, 11h15, 11h16 aqui no meu micro. Hoje nós temos como convidado aqui um amigo, o Ricardo Negreiros, que é da RN Executivos. Ele vai falar hoje sobre um assunto interessante que é como superar crises empresariais. Mas antes disso, como todo programa, a gente sempre começa com uma frase. Bom dia, Ana. Hoje nós não temos Marcelo Pante. A Ana está substituindo o Marcelo. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia ao nosso convidado Ricardo. E bom dia a você, internauta da UTV. A frase de hoje é do nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que em entrevista sobre a crise econômica nos Estados Unidos respondeu: as pessoas vêm me perguntar sobre a crise e eu respondo: vai perguntar para o Bush. A crise é dele, não é minha. Eu tenho que cuidar do meu país para ele não ser atingido. Rubens. Pois é. O Lula mandou ver nessa frase, como sempre, né? Muito espontaneamente. Ele não tem papas na língua e tem falado desta forma em relação à crise. O nosso convidado hoje é um especialista em crise. Ricardo Negreiros é contabilista, engenheiro civil, graduado em finanças, especialista em recuperação de empresas. Negreiros, vou te chamar de Negreiros porque eu sei que é assim que você é conhecido. Exatamente. Negreiros, você acha que o Lula tem razão? A crise é do Bush? É possível falar em crise de outro país hoje em dia? Não, né? O nosso presidente tem essa habilidade de soltar pérolas, né? Ele é muito espontâneo, isso faz com que a popularidade dele seja alta, porém a grande verdade técnica é que ninguém hoje no mundo está sozinho. Ninguém. É tudo absolutamente interligado. Como eu costumo dizer, o dinheiro é uma espécie de sangue da economia. Então, o sistema vascularizado da economia mundial depende do crédito, depende de dinheiro, depende de credibilidade e confiança. Quando se perde isso, e é isso que a gente está vivendo, toda a estrutura mundial sofre, de cima a baixo, ninguém escapa. Agora, toda essa estrutura do mercado financeiro internacional, ela está baseada em regras muito bem definidas, né? Regras empresariais bem definidas e regras de mercado que agora começam a se mostrar um pouco inseguras em relação à atitude que as empresas venham ter, né? E tudo isso está baseado em padrões de informação para o público, para os investidores, para quem coloca o dinheiro dentro dessas empresas. E como é que a gente foi cair neste buraco do subprime, né? Na verdade, a economia americana ela tem uma série de qualidades e propriedades muito complexas que, se você for observar historicamente, você vai compreender muito bem. Quer dizer, por exemplo, quando você fala do PIB americano, você diz que o PIB americano tem, sei lá, 10 trilhões de dólares, mas você vai olhar lá, ele computa também a tua propriedade como se você pagasse aluguel você mesmo. Então aquilo tudo incha e cria números fabulosos, fantásticos. Então a sociedade de consumo como os Estados Unidos, que realmente tem uma produtividade, um consumo, um giro de mercadoria muito grande, tem uma pujança única, não é? Que nunca existiu no planeta. Só que é aquela história, você começa a sofisticar demais e acaba gerando pequenos problemas que com o tempo, né, um pequeno resfriado, uma pequena gripe, vira uma pneumonia. O caso subprime é um exemplo disso. Se você for ler o livro do Greenspan, ele dizia já alguns anos atrás que ele brigou muito com a Fannie Mae, com aquela outra também grande. Freddie Mac. Exatamente, por conta de que ele queria mudar algumas coisas, mas não podia, porque tinha todo um sistema político protegendo essas instituições. Mas você já podia observar o resfriado lá atrás, né? Quando você fala do ponto de vista técnico, é claro, aí é uma parte que eu não entendo. Que como é que, se você tinha toda uma série de evidências de que os créditos não seriam os melhores créditos, sim, teriam uma predisposição à perda no futuro. Sim, com maior risco, portanto, são papéis de maior risco. Né? Exatamente. Você teria um reflexo paulatino e crescente, se fosse o caso, nas provisões dos bancos, não como fizeram no ano passado. Então, eu ainda não estou muito familiarizado com o que aconteceu, mas certamente as regras contábeis, os dogmas contábeis criados há 400 anos atrás já valeriam para isso, ou seja, você já deveria ir vendo com o tempo
a dimensão do que você estava comprando, o seu ativo não era bom. Então, não entendo por que veio esse choque tão repentino. Na verdade, alguém maquiou o balanço, do meu ponto de vista. É mesmo? Que nem a Enron. Exatamente. Nós já tínhamos tido o problema de maquiagem de balanços para poder supervalorizar ou valorizar as empresas, ou manter o valor das empresas. Exatamente. Isso você observa em vários casos mundiais, tipo o Parmalat, quando foi aquela crise também. Você observa que no Brasil, o Banco Nacional também, que viveu essa circunstância de balanço inchado e tal. Quer dizer, a resposta toda está numa boa contabilidade, do meu ponto de vista. Agora, a contabilidade é, de fato, a linguagem internacional que deveria equalizar a leitura sobre os resultados e os desempenhos das empresas. Exatamente. Por que, de repente, se torna possível maquiar balanços? É porque existem... Quando as pessoas começam a pensar demais, né, você começa a tornar complexo e aí torna um assunto de castas, né? E do meu ponto de vista, como você sabe muito bem, tem uma expressão americana, né? Aquele KISS, K-I-S-S, né? Não quer dizer só beijar, quer dizer keep it simple, stupid. Quer dizer, mantenha simples, quer dizer, se o negócio não está indo bem, reflita automaticamente. Quando inventam regras muito complicadas, sofisticações, aí você tem que tomar cuidado. Inclusive, no caso da Enron, a questão dos derivativos era um assunto ainda não era muito estabilizado. Dominado, e foi por ali que assim, eles encontraram formas de justificar as questões ruins do balanço. Explica um pouco para nós o que são os chamados derivativos ou papéis de segunda ordem, né? Na verdade, desde o início dos tempos, o ser humano compra e vende mercadorias, né? Começa com o escambo, depois vem a instituição da moeda, né, que troca por mercadorias e tal. No século XIX, quer dizer, lá pelos anos 1800 alguma coisa, e na economia americana, eles perceberam que tinham, os grandes compradores, os grandes negociadores, perceberam que era necessário que você antecipasse certos movimentos, que você tentasse se proteger. Um exemplo, você precisa vender soja, você precisa vender açúcar, você precisa vender uma série de produtos. Se houver uma quebra de safra, o que acontece? Você pode perder muito dinheiro se você estiver na mão errada. Então começaram a criar bolsas de mercadorias e com isso criaram os papéis futuros, ou seja, a possibilidade de compra de uma determinada quantia a um determinado preço. Então, se você consegue comprar algo a futuro, né, tecnicamente o que você está fazendo? Você está travando uma posição de custo sua. Então, o que flutuar não vai te interessar. Você comprou hoje uma coisa e garantiu o preço. Exatamente. Então, tecnicamente, o que acontece? Você compra certificado, você compra equivalente àquela produção, mas não desembolsa. Você fica acompanhando e sofrendo ajuste em função da flutuação do mercado. Mas você está travado em relação ao que você comprou naquele tempo. Então, o derivativo começou aí. Dali para frente foi sofisticação, aí vem swap, aí hoje tem boi, tem não sei o que, tem café, e você então tem todo um mercado enorme, hoje administrado pela BMF, junto com a Bovespa, de futuros e derivativos. É um assunto que nem todo mundo domina. Sim. Por isso que é interessante falar da associação contábil que você mencionou agora. Nem todo mundo consegue ver um derivativo refletido dentro da contabilidade. Agora, o valor da companhia, em tese, é uma coisa muito simples. É valor de receita versus valor de despesa, resultado, lucro, e, portanto, o valor da companhia pode ser o múltiplo desse lucro. Exatamente. Né? Agora, como é que, de repente, dentro deste balanceamento entre receitas e despesas, você consegue maquiar, né? Ou transformar os números, ou deixar os números mais bonitos para que o mercado ache que você vai bem? Olha, você tem... a maquiagem de balanço é um assunto... Está gravando? É um assunto complexo e mundial e muito interessante, porque, de fato, a contabilidade, apesar de ser ter uma precisão muito grande na sua filosofia, ela permite alguns dados interpretativos. Um exemplo, se você tem uma causa trabalhista, né, o camarada entrou contra a empresa pedindo R$1 milhão. Sim. Tá certo? E aí você tem que fazer um provisionamento para essa causa. Tecnicamente você recebeu então uma notificação do juiz dizendo, olha, você tem aqui uma dívida com esse cara potencial de R$1 milhão, vai discutir. Não é? Só que ao analisar mais profundamente aquela ação,
O teu advogado vai dizer o seguinte: olha, esse cara está brincando, não vai dar R$1 milhão, vai dar R$100 mil no máximo. Então, o bom senso indica que você provisione aquilo que o teu advogado sugere. Perfeito. Tá certo? Então, é questão interpretativa. E nem sempre, portanto, é uma maldade. Nem sempre é uma maldade, né? De fato, é uma questão de ordem, muitas vezes é questão de ordem interpretativa. Do mesmo lado, na questão do seu ativo, você tem um recebível de uma determinada empresa. Imagina um grande banco que empresta dinheiro para muita gente. Então, ela tem que ter uma maneira de avaliar se aquilo que está como recebível, um ativo, né, de contas a receber, o empréstimo dela, se ela de fato vai receber aquilo no tempo, se a empresa está saudável ou não, né? Então, a cada fechamento de balanço, ela tem que avaliar se aquilo vai estar lá ou não. Então, à medida que você diz que não vai receber, você já afeta o seu resultado mediante uma despesa de provisão. Perfeito. Então, o balanço tem dessas sutilezas. Perfeito. Ana, a gente já tem participação no chat? Temos sim, Rubens, já temos a participação aqui do André, que faz uma pergunta para o Ricardo. Como a contabilidade pode auxiliar com especulações de valorização dos papéis por meio de descoberta de outras fontes de petróleo, por exemplo? Pergunta um pouco complexa, né? Olha, a pergunta é... Acho que está falando um pouco do caso do Brasil. Nós descobrimos aqui o pré-sal e aí a Petrobras tem os papéis valorizados. André, né? Isso. André, a pergunta é até bastante interessante, apesar de complexa. Ela na verdade, você está tentando, a meu ver, associar a contabilidade ao que acontece no pré-sal, em última análise. Sim. Né? Na verdade, você tem um intermediário para isso, né? Numa empresa aberta como a Petrobras, você tem como ela tem responsabilidade com o mercado, ela tem o tempo todo que fornecer informações, tá certo? Então, a contabilidade, ela é uma ferramenta do que aconteceu. Ela não pode prever situações, por causa do tal do regime de competência. Um dia a gente pode explorar um pouco mais esse assunto. Mas o fato é, a contabilidade registra um fato ocorrido. Então, expectativas e projeções, isso é tarefa da contabilidade gerencial, isso é tarefa do relatório do diretor, isso é tarefa da comunicação do presidente, do diretor de relação com investidores, ao mercado. A ferramenta correta é a CVM. Então, quando ela tem um anúncio de algo que vai afetar os seus resultados no futuro, ela tem a obrigação, que seja de ordem relevante, tem a obrigação de mandar um relatório para a CVM, que imediatamente publica. Né? Em geral, eles mandam isso à noite para no outro dia de manhã todo mundo saber ao mesmo tempo. Não haver vazamento de informações. Tá certo. Perfeito. Agora, você tem experiência na preparação das empresas, seja no momento de crise, ou seja no momento de prepará-las para abrir capital, por exemplo. Né? Então você tem que pegar lá o balanço, compreender aquela empresa, verificar que potencial de mercado ele tem, tá certo? E preparar os números para que suportem esse potencial de mercado. Como é que se dá esse processo? Na verdade, o nosso trabalho não chega nessa esfera de você verificar o potencial de mercado. Na verdade, o nosso trabalho, essencialmente, de reestruturação para melhoria, visa você se aculturar para um novo mundo que você terá. Em geral, são empresas familiares ou empresas de empresários bem-sucedidos, que têm toda uma maneira de trabalhar, uma forma própria de trabalhar, vamos chamar informal. Né? Uma certa informalidade, não registra aquilo, não registra por quê? O efeito do balanço é para ele, como dono. Né? Então, isso numa limitada, por exemplo. Numa limitada, por exemplo. Né? Tá. Então, são empresas que não são companhias abertas, são entre sócios. Então, o nosso trabalho é aculturar aquele dono de empresa e toda a sua diretoria, né, a perceber como será a vida dele no futuro, em especial quanto à transparência, que é o que a gente falava agora há pouco. Se vai haver uma informação importante, ele vai passar para o mercado. Ora, hoje em dia, se a empresa é fechada, ou seja, não está em bolsa, o camarada sabe da novidade na empresa dele, ele guarda para ele. Quando muito, conta para a mulher dele. Né? Então assim, puxa, legal, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas quando se torna uma companhia aberta, aquilo ele não pode só contar para a mulher dele, tem que contar para todo mundo. Então, isso é uma mudança radical de cultura. Então, essa é a primeira ação. A segunda ação é com relação aos números, porque eu costumo dizer que uma empresa é reflexo do seu dono. Né? Então, se o dono é informal, a empresa certamente terá um grau de informalidade na condução dos números ao jeito dela. Então, às vezes, eu vejo muito, o contador faz o balanço do jeito dele, nas regras dele, ninguém audita, ninguém quer saber de nada, então ele faz lá os números da maneira dele. Nós precisamos ajustar o balanço a uma maneira universal. Então, essa é uma outra tarefa importantíssima.